Eu vou contar pra vocês a estratégia desse senhorzinho aqui diante de tudo que tá acontecendo entre Brasil e Estados Unidos. Mas já adianto, se você acha que ele tá triste, pressionado, não. Presta muita atenção e fica aqui comigo. Para começar a entender, vocês sabem que o Brasil está sendo embargado pelos Estados Unidos em mais de 50%. E vocês acham mesmo que esse senhorzinho aqui saiu o mundo inteiro falando mal do dólar, criticando Donald Trump, juntando a galerinha do BRICS para tentar destruir o dólar contra os Estados Unidos porque ele é um bobinho e não sabia das consequências que isso tudo ia trazer? Para vocês entenderem melhor, eu vou usar dois exemplos muito próximos daqui. Um deles é Cuba. O embargo dos Estados Unidos contra Cuba está em vigor desde 1962. Esses embargos existem logo após a Revolução Comunista em Cuba em 1959, Che Guevara, aquela coisa toda, mas até hoje Cuba é uma ditadura socialista, mesmo com os embargos. Não derrubou o governo, o povo não se mexeu. Outro exemplo é a Venezuela, de Nicolás Maduro, amigo de Lula. 6 anos de bloqueio da Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Desde 2014, a Venezuela está com embargo dos Estados Unidos, ou seja, já são 9 anos, né? Essa matéria é antiga. Vocês viram o Nicolás Maduro cair depois desses embargos? A verdade é que o que acontece é que esses embargos geram pobreza para a nação, geram desempregos, quebram empresas. Uma nação cada vez mais pobre, mais depende do Estado. E todo mundo sabe em qualquer pesquisa que quanto mais as pessoas têm renda baixa e menos escolaridade, mais votam na esquerda. E não sou eu que estou dizendo isso. Vou deixar um videozinho aqui para vocês rapidinho. Já volto. A gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. Agora, com um país que está em frangalhos, como é o caso do Brasil, que está com uma economia péssima, está sendo destruído, não vem muito bem a calhar encontrar um culpado estrangeiro, para dizer que o Brasil está mal porque está sofrendo sanções? Com a desculpa de defender a democracia e a soberania nacional, não seria interessante perseguir opositores políticos? Prender jornalistas? Não ter eleições livres e limpas? Eles também já fecharam o Congresso e governam com a ajuda do Supremo Tribunal Federal ou Suprema Corte. O Lula já foi até para a rede nacional dizer que o Brasil é dos brasileiros e que ninguém deve meter o bedelho aqui porque o discurso já foi muito bem treinado, ele já viu que funciona. Essa história de perseguir opositores, tomar conta do país e acabar com as eleições livres não é novidade. Afinal de contas, os Estados Unidos, malvadões, estão embargando o nosso país. Embargos dos Estados Unidos vêm como uma desculpa perfeita. Vem muito a calhar. E é por isso que você não vê o Lula recuando ou querendo negociar em momento algum, mas na verdade sempre esticando cada vez a corda mais e mais. Assim como Alexandre de Moraes também estica a corda cada vez mais e mais, porque eles sabem que depois que o regime é implementado, quem fica mal é o povo, né? Os líderes. O Lula tá velho. Pra cadeia ele não vai. Desde 1980 ele falava que demorariam 30, 40 anos para eles conquistarem, junto com o Foro de São Paulo, aquilo que eles tanto planejaram. E era implementar o socialismo no Brasil. E vocês acham que uma justificativa dessa não vem muito a calhar no finalzinho da missão desse senhor aí? Enquanto o trabalhador, o caminhoneiro, o agricultor está preocupado com essas sanções que estão vindo para o Brasil, o Lula tá chupando jabuticaba. O Lula não vai fazer nada para resolver essas sanções contra o Brasil. E é por isso que ele não tem problema nenhum em esticar cada vez mais a corda com os Estados Unidos, ele não tem problema nenhum em criticar cada vez mais o presidente dos Estados Unidos, e o STF não tem problema nenhum em esticar também a corda com os Estados Unidos. Porque assim eles sempre terão uma justificativa de que estão lutando pela soberania nacional e por uma democracia que já não existe no Brasil há alguns anos. Como eu disse, já estão embargados Cuba e Venezuela e os regimes duram anos após anos e continuam existindo. A população é desarmada, a imprensa é controlada, as redes sociais são regulamentadas, as eleições não têm transparência internacional, o povo é pobre e dependente do governo, mesmo estando debaixo de nações extremamente ricas, como é o caso da Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quem dirá o Brasil, que tem a maior reserva de minério, de florestas, de água, de blá 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 blá, e é o celeiro do mundo. Então, se vocês acham que esse cidadão viajou o mundo tentando destruir o dólar, tentando falar mal do Trump porque ele é só um imbecil, um velhinho gagá,
pense duas vezes. O que eu posso dizer para você, empresário, caminhoneiro, trabalhador, é que se não for agora, meu amigo, para tirar essa gente, toda aquela corja que ele botou no Supremo Tribunal Federal, vai lá na Venezuela e vê quanto tempo eles estão tentando. Vai lá em Cuba e vê quanto tempo eles estão tentando. E se você duvida, acha que é exagero da minha parte, que é teoria da conspiração, faz o seguinte: amanhã encontra um venezuelano, que eu tenho certeza que tem algum aí na tua cidade, mostra pra ele esse vídeo aqui e pergunta pra ele se eu falei alguma mentira.